apresentei aí, já dei boa noite a todo mundo, obrigado pela presença de todos aí. A Mariana falou, essa apresentação ela vai ser disponibilizada depois pelo grupo de Telegram. Lembrando que essa semana nós ainda temos outros webinários acontecendo durante a semana, né, Mariana? Tem mais 2 essa semana? Isso, exatamente. A gente vai ter os webinars no dia 8, vantagens da IATF e como o Smart Milk consegue te ajudar. A nossa Anaís Camacho vai fazer essa apresentação. E no dia 9, também às 7 horas, a gente vai ter uma palestra muito interessante com 2 perfis de produtores de leite diferentes, onde a gente vai trazer a visão deles a partir dessa crise. Então, o nome da palestra é 2.000 versus 20.000 litros. 2 perfis, uma só crise, com o Ricardo Godinho e o Luiz Carlos. Tá? Muito legal. Já fica o convite para o pessoal. Acho que vão ser muito boas as outras palestras também. São temas bem relevantes. Bom, pessoal, vamos lá. Há uns meses atrás, a gente fez um webinar sobre água, específico para a vaca de leite. Foi eu quem fiz essa apresentação. E o pessoal me convidou para fazer aqui uma apresentação sobre o mesmo tema, mas aí convidando também o Fernando, que trabalha mais focado em gado de corte. Então a gente vai fazer, eu vou seguir aqui a apresentação e a gente vai fazendo um bate-bola assim, quando for legal. Fernando, você fica com o microfone aberto, então você pode me interromper quando você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E da mesma forma, quando eu quiser um comentário seu, eu vou te chamar aí para me ajudar aqui, já que eu vou estar na condução principal, tá ok? Perfeito, tranquilo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou falar um pouquinho, como eu falei, a gente muda um pouquinho o enfoque, mas a ideia é falar um pouquinho de água em gado de leite e gado de corte. Passou o slide, Mário? Passou perfeitamente, Gera. Legal. Pode seguir. Então, nossa agenda aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo da água, como é que os produtos são formados, como é que o corpo é formado, exigência e predição da ingestão voluntária de água, a predição de consumo de água, comportamento, fatores que influenciam o consumo e água e manejo nutricional e, por fim, as considerações finais. Vamos passar um pouquinho pelo lado econômico da coisa. Eu acho o lado econômico muito mais legal até no gado de corte. Assim, nós, do mundo do leite, a gente é muito permissivo em relação à parte econômica desses detalhes, porque a gente não tem o final do ciclo. Eu brinco que fazenda de leite e poedeiras são muito parecidos nesse processo, porque no final do ciclo o animal não morre. Então, o gado de corte é muito bem definido, o início do ciclo e o final, porque o final é sempre o abate do animal, o frango a mesma coisa, o suíno a mesma coisa. Então, o ciclo ele se fecha. E aí é muito mais fácil fazer a conta financeira do ganho, se a gente está tendo benefício financeiro ou não, do que quando a gente compara com gado de leite ou poedeiras, porque como a vaca não morre ao final, esses ganhos que são marginais, eles não estão diretamente relacionados ao retorno da venda do leite e tudo mais, a gente tem mais dificuldade de apurar. Então, a gente vai até dar no final aqui, o Fernando vai mostrar para nós alguns trabalhos com exemplos de avaliação financeira de como o retorno de pensar na água de forma diferente do que a gente pensa, ou a maior parte das propriedades pensa, pensar na água é tão importante. Bom, pessoal, começando aqui, falando um pouquinho da composição, né? Hoje o nosso assunto é carne e leite. Então, assim, o leite, 87% dele é água. 12,5% é o que a gente chama de extrato seco total, onde está a gordura, proteína e todos os sólidos, minerais do leite. Na carne não é muito diferente. A carne possui 75% de água, ou seja, a maior parte do seu constituinte é água. Se a gente se lembrar, um recém-nascido, ser humano, ele tem o corpo, quase que 90% do corpo de um recém-nascido é água. Conforme a idade vai avançando, essa água vai diminuindo, as pessoas velhas elas têm menos água nos tecidos, nas células e no espaço entre as células, e é uma das causas do envelhecimento celular, né? Essa desidratação que acontece ao longo da vida. Então, se a gente está falando de carne e leite, nada mais justo que falar de água, porque é o principal constituinte dos dois produtos. Quando a gente pensa um pouquinho nas funções da água no organismo animal, algumas coisas a gente pode comentar. A primeira delas é a regulação da temperatura corporal. Todos nós suamos, temos sudorese, os animais também têm, e essa sudorese ela é importante para a redução de temperatura corporal. Agora, os ruminantes, os bovinos principalmente,
eles têm uma forma de regular a temperatura corporal que é através da respiração. A ofegação faz com que os animais melhorem a troca de ar com o meio ambiente, por isso eles vão se resfriar. E essa troca, ela gera muito vapor d'água. Então, acaba que a água tem um papel importante na respiração dos animais através da respiração, muito mais até do que da sudorese. Por exemplo, para os equinos, a sudorese é muito mais importante. O cavalo sua na pele muito mais do que os ruminantes, né? Além disso, a água é responsável pelo transporte de nutrientes metabólicos no plasma sanguíneo e dentro das células, digestão de metabolismo de nutrientes. A água também está intrinsecamente aí envolvida. A água é o diluente para tudo, né? Então, assim, todas as reações que acontecem dentro do organismo animal, quase todas elas acontecem em meio aquoso. A água participa da reação ou vai ser um produto dessa reação. Ela é um diluente, né? Homeostase mineral. A gente sabe que o nosso corpo, a gente fica regulando através, principalmente de bomba de sódio e potássio, fica regulando quanto a gente tem de mineral dentro das células e quanto a gente tem fora. Muito legal um exemplo é quando a gente tem sede, normalmente a água que está no organismo, ela varia muito pouco, de 1 a 2%. Quer dizer, não importa o grau que eu esteja, eu vou ter sempre mantendo o balanço, o equilíbrio dentro da célula, fora da célula. Quando a gente começa a ter uma deficiência hídrica dentro da célula, porque por uma desidratação ou falta de consumo de água de bebida, a gente começa, essa desidratação faz com que o balanço eletrolítico ele altere. E essa alteração do balanço faz com que a gente ative o mecanismo da sede e a gente tenha sede, aquele reflexo, aquele impulso, ímpeto de beber água, né? Isso é muito comum também. Então, a água é super importante na homeostase mineral. Como eu falei, ela é o meio para as reações, ela faz parte de várias reações. Quem estudou aí a parte de bioquímica e biologia sabe que a água quase sempre é um produto de reação. Toda reação que envolve queima, oxidação, ela vai resultar em água, então a gente acaba produzindo água através dessas reações. E ela tem outros papéis que são essenciais, que são papéis de lubrificação. Por exemplo, os nossos olhos estão sempre molhados, mucosa oral, outras mucosas do corpo. Então, a água ela tem essa importância de ser um lubrificante também, está sempre umidificando, né? Além de estar dentro da sinóvia, das articulações e tudo mais. Basicamente, pessoal, os animais conseguem água por 3 mecanismos. Água de bebida, que é quase a totalidade da água que ele consegue, a água que está nos alimentos e a água metabólica. A água que está nos alimentos é aquela água que está dentro da nutrição. Então, por exemplo, grãos, milho, soja, algodão, a água vai variar de 90% a 30%, dependendo do produto. Se eu penso num feno, por exemplo, o feno é um produto muito seco, tem matéria seca baixa, então é menos de 10% de água. Já a silagem de milho, 65% a 70% da silagem é água. Então, também eu estou entregando água para os animais por essa via. E pastagens tenras, broto de pasto tenro, vai ter aí até 85% de água ou mais. Mas se a gente pegar toda essa dieta do que o animal consome, apenas 10% a 20% da água que o animal precisa durante o dia está vindo da alimentação. A água metabólica, eu acabei de falar um pouquinho, ela é proveniente das reações químicas. Aqui eu até deixei um exemplo, que é da queima da glicose, né? Quando a glicose queima, o animal gasta energia para queimar a glicose e são 2 produtos finais básicos, são 2 resíduos básicos. É o CO2, que o animal vai expirar na respiração, e água. Então, o animal está sempre produzindo muita água em suas reações químicas, né? Aí tem um quadrinho com exemplo, para você ter uma ideia, para o animal consumir 1 quilo de gordura, oxidar essa gordura, ele precisa de praticamente 1 quilo de água para poder oxidar 1 quilo de gordura. Então, a importância da água que vem do metabolismo. E essa água que vem do metabolismo, ela, apesar de ser importante, ela participa com menos de 10% do que o animal precisa de água ao longo do dia, né? Então, obviamente, a gente vai, daqui para frente, nós vamos nos dedicar a falar mais da água de bebida. Agora, antes de falar da água de bebida, a gente faz uma reflexão, né? O que causa a falta de água? Essa é uma história muito boa. Eu não sei se o Fernando tem alguma história boa para contar para nós, mas assim, pelo menos em fazenda de leite, Fernando, o pessoal só descobre que a água realmente é importante, as vacas tomam muita água
quando a água acaba. Porque mesmo no quadro de corte. É um efeito cascata, né? Assim, estragou uma bomba, todos os bebedouros vão ficar vazios em 30 minutos. Acaba toda a água da fazenda e essa água não evaporou. Então, assim, os animais estão consumindo essa água, né? Eu imagino que em confinamento de gado de corte, a preocupação com a manutenção dos bebedouros, com a quantidade de água disponível, deve ser tão grande quanto é no gado de leite, não é verdade? Tão grande quanto ou até mais pelo volume de animais, né, Geraldo? A gente está falando aí em confinamentos, às vezes, de 20 ou de 30 mil cabeças, mas vamos deixar na média, é isso mesmo. Agora, tem uma preocupação, Geraldo, com quando o pessoal não tem bebedouro artificial, aguada natural. Em épocas de seca, meses de seca, tem anos que chega a ficar 4, 5 meses aí com escassez de chuva, aí acaba a água de açude. E essa é preocupante mesmo. Sem dúvida. E assim, conforme vai reduzindo as aguadas naturais, a qualidade também piora, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sem dúvida, a redução da água, a gente descobre que ela é importante quando ela acaba. E acabou a água na fazenda ou reduziu a disponibilidade de água, a gente tem algumas coisas que são imediatas. Os animais diminuem o consumo. Então, você imagina a dieta de gado de corte, que está no confinamento, como é seca essa dieta. Como essa dieta ela é uma dieta seca e como os animais precisam de água. Então, assim, faltou água, a redução do consumo é imediata. No gado de leite é a mesma coisa, apesar da dieta ser até mais úmida. Alterações digestivas. Gente, o rumen é uma bomba de fermentação que tem aí mais de 170 litros de água. Então, assim, faltou água, começa a ter alteração digestiva. Distúrbios metabólicos, até chegando, se for casos graves de déficit hídrico, até os animais terem problemas neurológicos, é comum acontecer. Os animais aumentam a agressividade, então, assim, faltou água, começa a ter briga de derrubar cerca e tudo mais. E, óbvio, redução na produção, seja de leite ou seja de carne, né? A gente tem até aqui um trabalho que é muito legal sobre o efeito da falta de água em bezerros. Então, o bezerro é legal porque o bezerro, seja ele de leite ou de corte, o comportamento é o mesmo, né? O animal jovem ele não está em produção, então é mais ou menos parecido. Aqui a gente tem um grupo com oferta de água à vontade e outro grupo sem água. E a gente vê como é a diferença no ganho de peso. Aí, um grupo ganhou 8,4 kg, o outro grupo que estava sem água ganhou 5,260 kg. Então, olha o início da ingestão de água, né? Como os animais que têm água disponível, eles começam a consumir alimentos sólidos mais rápido também. Aí, nesse caso, nós estamos falando de bezerros que estão recebendo ração, né? E aí, obviamente, a ingestão de água ela é enorme, mesmo em bezerros que estão em desenvolvimento, bezerros lactentes. Há uma crença muito grande que bezerro que está mamando, não precisa tomar água. Isso não é verdade. Não é verdade. Os animais precisam de água. Os bezerros eles têm uma dificuldade adicional, que é o controle da temperatura corporal. Por quê? Porque eles têm uma área corporal muito grande pelo peso que ele tem. Então, esse animal ele perde o calor muito fácil, principalmente em dias frios, e ele vai começar a gastar muita água para manter o corpo aquecido. Então, essa história que está bebendo leite não precisa tomar água é conversa para boi ou para vaca dormir. Vamos falar um pouquinho dos requerimentos e predição de consumo. Então, assim, para a gente saber quanto o animal precisa de leite, alguns pontos nós temos que precisa de água por dia, alguns pontos a gente tem que considerar. Produção de leite, peso corporal do animal, qual o grau de ingestão de matéria seca, ou seja, o animal que come mais volume de matéria seca, ele depende de mais água, então assim, uma vaca de maior produção, ela bebe mais água, um animal que está em ganho de peso acelerado no confinamento, ele depende de mais água do que o animal que está em ganho de peso, vamos dizer assim, desacelerado, ou um anabolismo controlado, vamos dizer assim. Conteúdo de matéria seca da dieta, como eu falei, se o bicho está comendo fino, a necessidade de água vai ser maior do que se ele estivesse comendo silagem, que é um alimento mais úmido. Temperatura ou fatores ambientais, óbvio, esquentou o clima. Então, com certeza, no Mato Grosso, no MS, no Pará, no norte do país, o consumo de água é maior que o do Rio Grande do Sul, porque o calor é grande, os animais entram em estresse térmico, mesmo que eles sejam um estresse térmico transitório, e isso faz com que aumente o consumo de água. E, obviamente, ingestão de sódio, né? Então, não dá para pensar em animal a pasto, no sol
comendo sal, sem ter acesso à água ou com água deficiente. Ao longo dos anos aí, mais de 40 anos, várias equações foram desenvolvidas para explicar o consumo de água ou a necessidade da ingestão de água. Não vou entrar em detalhe, essas equações elas foram sendo evoluídas para o gado de leite com o passar dos anos. No início, a equação ela era basicamente a produção e a matéria seca, ou quão seca era a dieta. Então, estimava-se que pela produção leiteira das vacas e pelo percentual de água da dieta, você conseguia chegar na equação. E aí foram melhorando essa equação, colocando temperatura do ambiente, colocando o consumo de matéria seca propriamente dito. Mas se a gente fizesse um compiladão, aqui tem um compilado aí de 40 anos de trabalhos, a gente vai ver que, se a gente considerar a penúltima coluna aí, o consumo de matéria seca, e a última coluna é a produção de leite. E aí eu fui verificar, e no gado de corte bate bem parecido, ou seja, para cada quilo de matéria seca que o animal consome, ele gasta 4 litros de água. No gado de corte, isso vai variar de 3,5 a 7, dependendo da categoria e da fase do animal. Bezerros tendem a tomar mais água por quilo de matéria seca, e bois de confinamento que estão consumindo um volume grande de dieta, proporcionalmente eles tomam menos água. Mas se a gente considerar aí de 3,5 a 5 litros de água, nós estamos atendendo a todo mundo. Se a gente quiser fazer a conta por leite, também é fácil. Para cada 3 litros, para cada 1 litro de leite, 3 litros de água. Basicamente é essa conta que a gente faz. O comportamento dos animais é bem parecido também, tanto do gado de corte quanto do gado de leite. No gado de leite, o animal tem a ordenha ao longo do dia, 1, 2 ou 3 ordenhas, e essas ordenhas elas estão diretamente relacionadas aos picos de consumo de água ao longo do dia. Então, a gente tem que mais ou menos 60% a 70% da água ela vai ser consumida nos momentos pós-ordenha e pós-alimentação. Então, diferente aí do confinamento, o Fernando vai me falar da experiência, você tem várias dietas do confinamento ao longo do dia. E aí eu queria perguntar, Fernando, como é que é o comportamento dos animais ao longo do dia no confinamento? Porque no gado de leite é muito bem definido. Assim, a gente tem o momento da ordenha, logo após a ordenha nós temos alimentação, ou seja, os coxos são reformados e os animais têm um pico grande de consumo nessa hora. E no gado de corte, que os animais têm às vezes 5, 6 dietas ao dia, como é que é o comportamento assim no espaço de coxo? Qual que é a preocupação de vocês em relação a esses momentos de alimentação e a disponibilidade de água? A gente passou a ter, Geraldo, há alguns anos, a possibilidade de mensuração de quantos animais bebem de água no dia, através da introdução de tecnologia, empresa que colocou a tecnologia de avaliar o peso com balança no bebedouro e o brinco eletrônico, avaliando quantas vezes o animal vai ao bebedouro e ele era pesado. Com isso, essa predição de quantos litros o animal bebe por dia, que a pasto a gente tem 2 até 3 idas no manejo extensivo ao bebedouro, por exemplo, tentem imaginar uma invernada de algo em torno de 100 hectares com uma represa ou um açude. Os animais, no decorrer de 24 horas, eles vêm ao bebedouro 2 ou 3 vezes. No confinamento, ou no TIP, que é o tratamento intensivo a pasto e tal, aonde tem esse controle pelo brinco eletrônico das idas ao bebedouro e quanto bebe, o animal bebe a mesma quantidade, seja 30 litros, 40 litros, dividido em até 7 ou 8 vezes ao dia. No confinamento, como você disse, a grande maioria no Brasil usa 4 tratos, sendo que alguns usam 3 tratos, podendo usar 5 ou 6, como você mesmo mencionou. Então, os animais vão ter no lote, na baia, a divisão de beber água 7, 8 vezes, como eu já disse, mas cada 10, 12 animais nos seus horários. Então, eles bebem até durante a noite, durante a madrugada, menos, é claro, e bebem mais naqueles horários, naquelas 4 horas mais quentes do dia, seja no Rio Grande do Sul, no norte de Tocantins, no Mato Grosso, que é ou das 10 às 2, aqui a gente que tem 1 hora a menos do horário oficial, ou das 11 às 3, no restante do Brasil, no horário oficial, que é o horário mais quente.
Sem dúvida. E assim, até isso aí também eu brinco assim que o animal, um boi de corte confinado, ele é muito parecido com a vaca de leite, sabe? É uma máquina de produzir proteína. Então, eu acho que acaba sendo muito parecido até os trabalhos, né? Então, assim, a gente estava falando um pouquinho sobre idas ao bebedouro, volume de bebidas, né? A literatura ela é bem divergente, como são muitos trabalhos, assim, de vários anos, trabalhos que falam de 5 a 14 vezes por dia de idas ao bebedouro e trabalhos falando de 6 a 14 litros por bebida. O que é essa bebida? Cada vez que o animal vai no bebedouro, ele toma lá os seus... os trabalhos são divergentes de 6 a 14 litros. Mas o que você falou é muito legal porque os animais vão ao bebedouro e a gente tem uma informação que apenas 5% dos animais se dirigem até o bebedouro para não tomar água. Então, assim, se o animal foi até o bebedouro, ele vai tomar água. E aí, pontos importantes, né? Que se ele chega no bebedouro e ele não acha água, ele muitas vezes não volta para compensar essa ida. Ele simplesmente diminui o volume de água total ingerido no dia. Então, isso também é muito observado em vacas e é um fato importante, né? Porque, assim, se a gente não respeita tamanho, volume de água, vazão, a gente pode ter esse tipo de comportamento. Muitos animais vêm ao coxo ao mesmo tempo, a água se esgota e a vazão é baixa, demora a reencher o bebedouro e acaba que os animais eles vão diminuir o consumo total de água ao longo do dia porque eles não compensam essa ida, né? Exatamente, Geraldo. No gado de corte, que, vamos dizer, eu tenho mais experiência e muito pouca ou nenhuma no gado de leite. Mas a gente tem problema de grandes lotes. Quanto maior o número de animais no lote, na etologia, no comportamento animal, a questão de hierarquia. Os animais dominantes, eles chegam primeiro ao bebedouro, eles vão beber ao redor de 10, 12 minutos no máximo, e nesse período é que eles bebem esse volume de litros, mas é até muito difícil, na observação, o animal ficar 10 minutos, mas os animais dominantes, ele ocupa o espaço de outros animais e afugenta os animais dominados, os submissos, com cabeçada, empurrando, e aí esses animais, eles seguem os dominantes. O dominante já bebeu água, já está satisfeito, ele volta para o pastejo ou se direciona ao coxo de suplemento e os dominados seguem. Então, esses animais, com certeza, terão um desempenho menor também por beberem menos água por dia. É o famoso fundo, né? São os animais dominados, assim, no gado de leite exatamente a mesma coisa, as vacas dominantes, e principalmente em dias quentes, ou galpões que não estão com boa refrigeração nas camas, o ventilador não está legal, aspersão, ou animais em lotes, né? Lotes que não tem sombra ou coisa parecida, esses animais, os dominantes, eles acabam ficando ali perto do coxo para melhorar a temperatura corporal deles, porque ali próximo da lâmina da água está mais friozinho, eles ficam ali, como você falou, afugentando outras vacas, outros animais que possam chegar. Então, esse é um dos pontos super importantes. A gente vê muito problema, principalmente em lote de pós-parto imediato, em vacas, porque as vacas que já estão há mais tempo parida, elas tendem a ser dominante sobre as que acabaram de parir. Então, você tem uma vaca que acabou de parir, jogou um bezerro para fora e mais de 70 litros de líquidos, ou seja, essa vaca está com uma desidratação enorme, transitória, ela precisa suprir essa desidratação e essa vaca, se ela não tiver num lote menor, com mais cuidado e com vacas vamos dizer assim, de mesma categoria do que ela vai ter dificuldade de consumir, seja o alimento no coxo, seja a água de bebida nos bebedouros, sem dúvida. Esse efeito da dominância é super importante. Bom, pessoal, seguindo aqui, fatores que afetam o consumo. Então, assim, a gente pode... Eu dividi aqui em 4 grandes grupos. A gente vai entrar mais em 2 deles, são os verdinhos aí, mas os grupos, então, o que pode afetar o consumo, né? A gente falou um pouquinho do que prediz o consumo, que é normalmente a produção do animal, seja de carne, seja de leite, consumo de matéria seca, e aqui do próprio animal, o que pode afetar o consumo. Então, assim, o tipo do animal, o tipo que eu falo é assim, se a vaca está gestante, a vaca gestante ela tem um consumo de água menor até do que uma vaca em lactação, porque o útero ocupa um espaço muito grande dentro dela. Então, ela tem um rumen de tamanho reduzido.
Ah, é um bezerro, é novilha, os consumos são um pouco diferentes, os animais têm demandas diferentes. O peso, obviamente, animal maior tem que tomar mais água. Idade, a mesma coisa, animais mais velhos tendem a ser maior, então vão beber mais água. Genética, principalmente no nosso Brasilzão aqui, animais taurinos, animais de raças europeias, eles tendem a ter um estresse térmico maior do que os zebuínos e por isso eles acabam também tendo um consumo de água maior. A gente tem, vou falar aí no próximo slide, mas a gente tem dados aí que a cada 1 grau Celsius que aumenta na temperatura do ambiente, a gente pode ter até 1 litro a mais de água de consumo, ou seja, todas as pesquisas elas são feitas com temperatura termoneutra, né? 24 graus. Gente, 24 graus no Brasil poucos lugares tem 24 graus. A gente fica bem acima disso quase o ano todo, né? Ou pelo menos em alguns momentos do dia ao longo do ano. Então, sempre que a temperatura está acima de 24 graus, é como se lá na equação de predição de consumo você tivesse uma apertadinha para aumentar o volume. Então, assim, a temperatura passou dos 24 graus, os animais vão precisar mais da água. Fatores zootécnicos, né? Então, o tipo da dieta, nós falamos um pouquinho, se a dieta está muito seca, menos seca, se eu tenho uma dieta de alta densidade calórica. Lembra que eu falei, quanto mais densidade calórica eu tenho nessa dieta, mais água eu gasto para oxidar os nutrientes, né? Carboidratos, gorduras e tudo mais. Ingestão de matéria seca, nós já falamos, ingestão de sal, taxa de ganho de peso, isso é importante. Então, quanto mais intensivo é o manejo, maior é a necessidade de água. Produção de leite é óbvio. E dos ambientais, que a gente vai começar a falar agora. Temperatura, umidade, velocidade do vento, acreditem. Por que velocidade do vento? Porque quanto mais venta, mais a gente remove o ar que está próximo dos animais, então eles têm uma facilidade de trocar calor. Então, esses animais gastam menos água se estiver ventando bem, então a velocidade é importante. E aí o que é o mais legal da conversa, que são tipo de bebedor, qualidade da água, posição dos bebedouros, acessibilidade, é o que a gente vai falar daqui para frente. Então, pessoal, se a gente falar um pouquinho aí de temperatura ambiental, é como eu falei, em estresse térmico, ou seja, índice de THI, temperatura e umidade acima de 68, o que é isso? Eu não coloquei o quadro aí, mas o THI é uma escala que mede temperatura do ambiente e umidade. Quanto mais úmido, menor precisa ser a temperatura para o animal entrar em estresse térmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que no Pará, com umidade aí de 80% relativa do ar, quando a temperatura está em 20 e poucos graus Celsius, eu já posso ter algum grau de estresse térmico. Por um motivo muito simples. Quanto mais úmido é o ar, mais difícil é para trocar calor com o ambiente. E a vaca, como eu falei, ela não sua legal. Então, ela depende de condução e convecção, que é o ar passando próximo da pele dela. A gente vai ver que tem várias fazendas em Israel, no deserto de Israel, na Califórnia, nos Estados Unidos, na Flórida, várias regiões que são bem desérticas, no México, e tem relativo sucesso nessas áreas, que são muito quentes da temperatura, mas a umidade do ar é baixinha. Então, assim, é fácil resfriar as facas quando você tem baixa umidade. E como eu falei, para cada 1 grau de aumento na média de temperatura, você vai ter aí um pouquinho mais de 1 litro de água ingerida, além do que o animal já precisa normalmente para suas funções, né? E, nesses momentos também, você começa a aumentar o número de visitas aos bebedouros. É o que o nosso amigo Fernando falou aí, que no gado de corte observa-se isso muito, muito claramente, e no leite não é diferente. Se a gente excluir ali o momento da pós-ordenha, os animais eles tomam mais água nos momentos mais quentes do dia. Eles começam a aumentar a frequência nos bebedouros no final da tarde, até muitas vezes. Lembrando que as vacas de leite elas têm um acúmulo, os ruminantes, de modo geral, eles têm um acúmulo de calor, porque o rumen vai sendo enchido ao longo do dia. E o rumen é uma bomba de fermentação que produz muito calor. Então, os animais chegam no final do dia, mesmo que a temperatura já não esteja tão quente, nas últimas horas do dia, os animais ficam com muito calor, por conta desse acúmulo que foi ocasionado ao longo do dia, né? Eu falei que não tinha o THI, ele aí, ó. Então, o THI é o critério mais importante que a gente pode ter para medir se nós temos estresse térmico ou não. A gente fala que o THI ótimo é abaixo de 68. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, na coluna da esquerda, eu tenho a umidade relativa do ar, e na coluna, em cima, nas colunas, a gente tem a temperatura
ambiental em graus, né? Em graus Celsius. E aí, como eu falei, quanto maior é a temperatura, quanto maior é a umidade e maior a temperatura, maior é o problema. Mas se eu tiver umidade muito baixa também, eu vou ter problema. Então, os dois extremos desse quadro, eles são os problemas. Então, sempre que ele está acima de 68, o animal tende a entrar em estresse térmico. Fernando, nos confinamentos é comum o pessoal, porque assim, confinamento de gado de cor a gente vê, normalmente são animais zebuínos, né, ou mestiços, e não tem assim cobertura de sombra e tal. É notório no confinamento também sinais de estresse térmico para os animais, como a gente vê no leite, animais ofegando, vacas em pé, dificuldade de comer, babando muito. Acontece também no confinamento de corte? Não, ocorre com uma frequência, mas não tão alta, Geraldo, porque a gente está falando com animais já bem adaptados, né? Isso ocorre mais quando ocorre compra de animais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, trazidos para o Brasil Central, e aí, mesmo que fosse a pasto, eles já teriam uma sensibilidade maior ao calor, mas normalmente esses animais estão adaptados. Quando a gente fala de animais em confinamento Angus, a gente tem que lembrar que eles são meio sangue Angus, né? E os cruzados ainda com as sintéticas, aí eles já diluem bem o grau de sangue taurino, então eles estão mais adaptados ao calor. Mas, sem dúvida, você pega o volume de confinamentos hoje, eu acredito que Goiás tenha o maior número de confinamentos no Brasil, seguido de Mato Grosso, e são dois estados extremamente quentes aí. O gado suporta bem e a cada ano se eleva essa preocupação de colocar sombrite no confinamento. A gente vê muito pouca sombra natural, a árvore para quebra-vento e tudo, nos confinamentos é bem pouco. É interessante, eu fiz um trabalho há um tempo atrás, medindo temperatura corporal de vacas a pasto. E eram vacas que ficavam embaixo do pivô, não tinha sombra, né? Elas ficavam o dia todo ali nas pizzas do pivô, nas fatias, e sem acesso à sombra. E na fazenda era uma fazenda de gado mestiço que tinha diferentes graus de sangue. A gente fez com o termômetro intravaginal justamente para poder ver a diferença dos graus de sangue em relação ao comportamento ao estresse térmico, à temperatura do ambiente. E essa fazenda em Goiás, então, assim, um calor de escaldar. E é impressionante, conforme o grau de sangue aumenta para o lado do holandês, que é um taurino, é um primo do Angus, vamos dizer assim, os animais têm temperatura corporal, temperatura retal mais alta. E essa temperatura ela chega a dar 1,5 grau de diferença. Ou seja, eu tenho o animal que é mais zebuíno, que tem mais sangue gir, no caso, as vacas ficavam até 1,5 grau, 2 graus mais frias do que as vacas holandesas no mesmo sistema, sabe? Então, assim, por conta do pelo, cor da pele e tudo mais, como você disse aí, como os animais estão adaptados, né? Bom, pessoal, outros pontos que afetam a qualidade da água, além de temperatura corporal, a gente pode falar bastante, afeta o consumo, é a qualidade. Então, assim, para a gente avaliar a qualidade de água, nós temos alguns detalhes, né? Propriedades organolépticas, o que é isso? Cor, sabor, odor, tudo isso. Eu já vi, pelo menos o Fernando estava falando aí de quando começa a seca nas aguadas naturais, a gente vê bovinos sob uma condição de uma água de extrema baixa qualidade. Águas realmente fétidas que os animais têm que beber. Então, assim, o primeiro critério de qualidade a gente consegue perceber sem fazer nenhuma análise, que é a qualidade. Eu sempre falo assim, a gente não tem que ter coragem de tomar a água dos animais, mas de lavar a mão, cara, dentro do coxo, assim, ou lavar o rosto, a gente deveria ter coragem, sabe? Se não está muito assim, é porque a qualidade organoléptica não está boa para nós. Imagina para o animal que tem que beber, né? Geraldo, eu tenho usado... Perdão, desculpa interromper. Vai lá. Eu tenho usado aqui a campo, quando eu visito fazendas, eu carrego aqueles copos descartáveis de plástico transparente comigo no carro e eu levo 2 copos até o bebedouro, que às vezes está o dono da fazenda, mas a grande maioria das vezes ou é o capataz ou é o peão. E eu sirvo esses 2 copos de água dentro do bebedouro e eu passo um para o peão, eu vou passando e ao mesmo tempo eu levo ele à boca para beber. Muitas vezes a água está completamente turva, fétida, verde, sem condições.
mas eu faço de conta que vou beber para ver a reação do funcionário. Porque eu uso muito esse termo que você acabou de usar. A gente precisa, sim, ter coragem de beber a água. Se não tiver boa para a gente, não está boa para os animais. A propriedade organoléptica é fácil, né, cara? Porque a gente consegue perceber cheiro, cor, odor e tudo mais. Lembrando que os animais têm papilas gustativas, eles sentem gosto, têm memória gustativa. O bovino é um animal de memória gustativa muito interessante. Ou seja, se o animal tomar uma água fétida, ruim, e ele se sentir mal, tiver algum tipo de distúrbio digestivo, alguma coisa, esse animal vai ficar muito relutante em voltar nessa aguada. Ele fica relutante em beber. Ele só vai beber se ele estiver em extrema sede, assim, uma desidratação muito grave, porque ele tem memória gustativa. Ele sabe, pô, aquela água fedorenta lá me fez mal. É muito legal isso aí. Eu estudei bastante sobre isso quando eu trabalhei com aromas, né, com parte de palatabilizantes. Isso é muito estudado, principalmente na França. Bom, propriedades físico-químicas. Quanto tem de mineral? Como é que são esses minerais? Então, assim, no Nordeste brasileiro, a gente tem muita água saloba, o pessoal fala, é uma água que tem um índice de salinidade alta. Essa água, ela inibe consumo, os animais tendem a consumir menos água quando ela é salgada, né, água saloba. Presença de compostos tóxicos. Então, os exemplos aí do nosso flagelo aqui em Minas, os rompimentos de barragem, né, onde acabam intoxicando com compostos de enxofre, resíduos de ferro, a água dos rios, e por isso tem que cercar os rios, os animais não podem ter acesso, porque existe um risco de contaminação, mas eu acho que o risco talvez maior seja produtivo, dos animais não produzirem a contento devido à redução do consumo de água. Excesso de sais minerais, já falei um pouquinho. Aqui eu gosto muito de comentar, assim, quando a gente fala de sais minerais ou compostos, assim, tem muita gente que coloca um bebedouro na fazenda e para limpar coloca um peixe, sabe? Coloca um cascudo, um negócio assim dentro do bebedouro. Aí um dia eu perguntei assim, cara, mas para que coloca peixe dentro do bebedouro? Não, porque limpa, a água fica limpinha. Aí eu falei, então por que você não coloca um peixe dentro do fio da sua casa, para a água ficar mais limpa também? Aí ninguém quer. Aí o pessoal não anima, entendeu? Mas pois é, porque peixe, o peixe está ali, a gente não está vendo porque está dentro d'água, mas o peixe tem excretas, o peixe defeca, ele deixa na água compostos que não são agradáveis, não são bons, nem do ponto de vista organoléptico, nem do ponto de vista microbiológico. Então, assim, nada de peixe, água tem que ser água, sem peixe. Vou pedir mais uma parte aqui, Geraldo, se me permite. Vai lá. Eu tenho um vídeo da fazenda de um cliente aqui no Mato Grosso do Sul, em que o proprietário da fazenda mora no estado de São Paulo, não mora aqui, e o funcionário me ligou diretamente, era até um bebedouro que não é dos nossos, mas é um bebedouro artificial, e essa boiada estava com problema que não estava ingerindo água. E eu peguei o carro e fui até a fazenda para poder auxiliá-los, que eles estavam com problema, e foi muito simples, de bater o olho e em 20 minutos ver o problema. Eles tinham colocado peixes no reservatório e o peixe morreu. E o cheiro do peixe, a água estava tão turva que eles não viam o peixe morto e o peixe morto estava com cheiro. E o animal, eu tenho esse vídeo, é interessante, eu posso disponibilizar para todos eles depois. Tem na rede social aí, no Instagram e tudo, mas eu passo para vocês. Os animais chegavam ao bebedouro com sede, cheiravam a água e não bebiam. Então, esse é o problema. E nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul, há 3 anos atrás, um grande confinamento que perdeu, no período de 7 dias, aproximadamente 2.000 animais por clostridiose, por botulismo. Então, a gente tem que lembrar que o peixe, ele morre e causa muito mais problema do que a condição. Mas era isso. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É muito comum isso aí. E o pior que eu acho, cara, é quando é um caso clínico, vamos dizer assim, um caso grave, e as pessoas identificam, mesmo sem hidrômetro, balança, sem nada disso, identificam a redução do consumo, é bom porque a gente consegue tratar. O problema é o tal do subclínico, sabe? Que a gente não consegue verificar, os animais estão com a redução do consumo de água, vamos dizer assim, abaixo da nossa percepção diária, e o resultado disso é um pouquinho a menos no ganho de peso, um pouquinho a menos na produção de leite, que a gente não consegue mensurar muitas vezes. É por isso que eu brinquei no princípio, que da parte econômica, o legal do gado de corte é que como tem um fim, o ciclo, a gente consegue falar assim, olha, eu fiz isso, fiz essa mudança e o meu resultado foi esse.
nesse ciclo. Então, a gente consegue aferir o benefício das mudanças de forma muito rápida, né? E às vezes no leite é um pouco mais difícil de convencer, porque o benefício muitas vezes ele desaparece dentre outras variáveis do sistema e as pessoas ficam mais céticas, né? Mas enfim, pessoal, então assim, outros componentes, ferro, nitritos, coliformes, tudo isso podem ser agentes aí para redução do consumo de água, por reduzir a palatabilidade, como o Fernando comentou aí agora, por causar intoxicação, por aumentar a formação de lodo em tubulação. Então, assim, tudo que a gente possa imaginar que fica verde é um ser vivo. Então, todas essas coisas que estão dentro dos coxos aí, dos bebedouros, que não são propriamente dito água, não são legais. A gente não deveria conviver com eles. Um trabalho muito legal sobre qualidade de água em Minas, fizeram um trabalho só considerando as propriedades microbiológicas da água, ou seja, quanto tem de coliforme, de contaminação, no estado de Minas, e o trabalho relata que só 13% das amostras são para consumo aceitável. Nem é consumo bom, é aceitável. Ou seja, a gente tem uma quantidade de água contaminada muito grande, isso é muito comum. E muitas vezes, é um ponto legal, a gente vai falar daqui para frente sobre limpeza de bebedouros e tal, mas muitas vezes a gente faz um trabalho muito bem feito em limpeza de bebedouro e não está cuidando da captação da água. O bebedouro está muito bom, limpa toda semana, mas a água não está boa. A água está vindo ruim. E aí é o famoso enxugar gelo. Às vezes não está vendo o resultado do trabalho, porque a água não está legal. Ela está límpida, está translúcida, mas ela tem uma contaminação grande, seja por coliformes, porque tem algum tipo de contaminação na fonte, né, na mina ou de onde essa água é coletada. Então, isso são pontos legais da gente ficar atento aí. Pensando aqui, são fazendas de leite, né? E de onde vem a captação de água? Então, é mina, normalmente, é o que eu falei, muito comum ter contaminação na própria mina. Assim, às vezes os animais estão lá tomando água na fazenda e morreu, sei lá, pulou um bicho na mina e morreu lá dentro e está morto lá e está contaminando a água da fazenda inteira. Mesmo que ela esteja límpida, translúcida, são pontos de atenção, os pontos de coleta, né? E aí, pessoal, a gente tem bebedouros. Aqui algumas fotos aí para mostrar o que são bebedouros. Então, assim, ó, bebedouros legais, limpos, você consegue ver o fundo, bacana, mas você tem muita coisa assim, ó, no campo aí. Eu brinco que esse da foto de baixo aí não é um bebedouro, é um pastejo rotacionado sob água, entendeu? E o pessoal fala que é bom, porque deixa a água friinha. Deixa a água friinha. Então, assim, e quando a gente vai lavar os bebedouros, quando esvazia, é que a gente vê a quantidade de matéria orgânica, quanta coisa tem dentro dos bebedouros, quanta coisa tem. Então, não tem jeito de pensar de forma diferente, a não ser melhorando as limpezas aí, né? E aí, mais alguns exemplos, né? Animais, isso é muito comum. Então, assim, o cara saiu da fonte de água natural e passou para um bebedouro. Show de bola. Só que o bebedouro tem vaca que entra dentro dele e nunca é limpo o bebedouro. Então, assim, cara, não adianta, é pior, porque a água natural ela tem até um certo fluxo. Pelo volume de água, é mais difícil contaminar. Quando eu tenho um bebedouro que o bicho entra dentro, defeca dentro da água, e ele não está sendo limpo, o problema é agravado, porque a coleção de água ela é menor. Então, se a gente pensar em número de coliformes por ml de água, num bebedouro, é muito mais grave do que na aguada natural, porque não tem água corrente e não tem o volume de água pequeno, né? Relativamente. E aí tem bebedouro, gente, toda sorte de bebedouro. Aqui tem última foto aí, é um Huber Tank, é um bebedouro aí desses de que o Fernando trabalha. É um bebedouro ecologicamente correto, né, Fernando? Então, Geraldo, a gente faz o trabalho de reciclar os pneus, mas é uma opção a mais de bebedouro, né? Frente a esses que estão apresentados, de o bebedouro natural, na represa ou no açude, a chapa metálica, o concreto, banheira velha, tambor de plástico cortado. O importante, na verdade, é você conseguir fornecer água no local apropriado para o animal caminhar menos possível, para que essa água seja com as características organolépticas e livre de contaminantes e limpa, né? A gente tem uma opção, mas no momento final de definir que bebedouro comprar. Bom demais. Tem um trabalho muito legal, foi feito no Brasil, onde eles avaliaram tipos de bebedouro.
Eu acho esse trabalho fantástico. Eles começaram a avaliação medindo volume de bebedouro. Então, assim, o que seria melhor? Um bebedouro de diâmetro maior ou um bebedouro de boca estreita? Ou se ele fosse um bebedouro comprido, mas com volume menor? Qual seria o benefício? Então, assim, esse trabalho mostra que quanto maior é a lâmina d'água, melhor é, desde que seja um bebedouro raso, não seja um bebedouro muito fundo. Normalmente, por quê? Bebedouro profundo, ele é muito legal isso. Eu gosto de contar essa história porque assim, o animal, a bisavó da vaca, na evolução aí genética dos animais, o ruminante ele sempre foi predado, né? Ele sempre foi presa de alguém. E aí você imagina uma vaquinha chegando lá no córrego para tomar água, no açude, e vem um jacaré lá de dentro e morde a cabeça dela e puxa para dentro. Então, o animal ele tem no seu DNA esse comportamento de rebanho, comportamento de manada. Então, o animal ele tem, de certa forma, um medo de água que ele não consegue ver o fundo, que não é cristalina. Ele tem receio de beber nessa água, por conta dessas questões que são ancestrais aí. Um outro ponto é que o animal, o bovino, de modo geral, não é bom de profundidade. Se você lembrar bem, um animal, seja de corte ou de leite, para descer a escada, não é legal. Animal, aquela história, sobe bem na balança, mas não gosta de descer. Por quê? Porque o descer para o bovino, ele tem dificuldade de enxergar em profundidade, ele reluta. E o bebedouro fundo é a mesma coisa, ele não vê a profundidade, ele fica relutante também. Então, a gente tem que preferir bebedouros rasos, de boa lâmina d'água, que deixem a água translúcida, né? Tem um exemplo aí da uma colega minha, chama Helena, estudou comigo. Esse é um bebedouro super alto, profundo. Então, assim, os animais têm dificuldade de enxergar o fundo, eles vão relutar. Aqui tem alguns exemplos para gado de leite, né? Como é que a gente gostaria do bebedouro? Seria um bebedouro, então, de bom tamanho, boa lâmina d'água. Um ponto importantíssimo nos bebedouros, porque, assim, quanto menor o bebedouro, mais fácil é de limpar. Isso é fato. E se eu vou limpar com frequência, se for menor, é mais fácil. Agora, se ele for um bebedouro pequeno, a gente tem que cuidar muito da vazão, porque não pode haver falta d'água. Como a gente falou lá atrás, se o animal chegar para beber e não encontrar água, ele vai embora e não volta para repor essa ida. Então, se é o bebedouro menor, tenham cuidado com as boias de vazão. Aqui um exemplo de gado de corte, é muito comum você ter esses pequenos açudes ou açudes naturais mesmo, leitos de água. E aí outro exemplo aí do Huber Tank, que é um bebedouro baixo, bebedouro de boa lâmina d'água, fácil de limpar, então ele atende às características que a gente gostaria de ter em bebedouros para ruminantes, né? Mesmo trabalho, área de espelho de água. Quanto maior a área do espelho da água, maior foi o volume de bebida, maior o número de goles, maior o tempo que os animais passaram bebendo. Então, o espelho d'água também interessa. Bebedouro alto ou bebedouro baixo? Bebedouro alto, o bicho bebe menos. Bebedouro baixo, bebe mais. Então, a gente não quer limitar o acesso dos animais. Eu já vi muita fazenda que tem bebedouro alto, que os bezerros têm dificuldade de beber água, porque é um bebedouro alto. Então, mais um exemplo. Profundidades diferentes, é o que eu falei. Bebedouros rasos tendem a ter maior consumo do que bebedouros profundos. E o pesquisador fala que muito por conta dessas questões das vacas, né? As vacas antigas terem dificuldade. E mais importante, gente, do que o tipo de bebedouro, na minha visão, é a frequência e como a gente limpa. Então, assim, o importante é limpar. Aqui nós temos um exemplo aí de um bebedouro, esses bebedouros de freestyle, que eles viram, né? É fácil de limpar, você esgota a água muito rapidamente para poder fazer a limpeza até diária. Aqui tem um outro exemplo que não precisa ser um bebedouro caro, não precisa ser nada de luxo para ter água de qualidade, só precisa ter o cuidado necessário. Então, assim, esse bebedouro aí de bombona é um bebedouro super adequado, água limpa, raso, boa lâmina de água, boa altura, então um bebedouro adequado. Aqui tem o Fernandão está no fundo aí dessa foto para mostrar como é que a água está limpa. Então, isso aí é um Huber Tank que está limpinho também, água de boa qualidade. Então, assim, na verdade, não importa o formato do bebedouro, desde que ele esteja limpo, água disponível, sempre disponível e de qualidade, né? Aí aqui tem uns trabalhos legais, efeito da água, que é um trabalho de gado de corte, efeito da fonte de água no ganho médio dos animais. Eu tenho aqui água limpa, água de bebedouro ou água de tanque. Lembrando que o tanque é um volume maior, uma coleção maior de água, né?
E aí tem lá sobreano, vacas e bezerros. E vocês vão ver que o desempenho ele sempre é melhor com água limpa, independente se é bebedouro ou se é tanque. Se a água estiver limpa, o desempenho vai ser melhor. O Fernando vai até nos apresentar um trabalho aí no próximo slide. Da mesma forma, quando eles avaliaram esses bebedouros, limpa, coxo ou em açudes, em água de coleção maior, eles avaliaram a atividade dos animais. Então, assim, nos bebedouros, onde a água está limpa, os animais eles têm uma frequência maior. Então, no total, eles passam até um tempo maior bebendo água. E aí, o reflexo disso é que eles têm mais tempo de pastejo, porque quanto mais bebe água, mais pasteja. Então, é muito legal. Agora, eu vou pedir o Fernando para explicar para nós. Aqui são 3 estudos na sequência de animais de gado de corte, tratando justamente dessa questão do consumo de água, dos bebedouros e tudo mais. Fernandão, vai lá. Obrigado, Geraldo. Esse aí é um trabalho que foi feito no Wyoming, na Universidade Estadual do Wyoming, e eles estavam avaliando justamente a distância que os animais caminham até o bebedouro. Lá também tem um uso ainda grande de aguadas naturais. O Wyoming fica para localizar logo abaixo de Montana e acima do Colorado, no norte dos Estados Unidos. É uma região muito fria e que chega a ter aí 6 meses com neve durante o ano, né? Então, a aguada congela e os bebedouros artificiais também congelam, né? Então, açudes congelam, açudes pequenos, e mantém só a aguada natural, de curso de água de riacho, que por baixo do gelo ela está correndo. Mas eles queriam avaliar principalmente a distância do gado, para a questão de pastejo. Quanto maior o pasto e a aguada localizada numa das extremidades, o animal tem a condição, eles avaliaram que 77% do gado vai pastejar numa distância de até 400 metros da aguada. Isso é importante porque determina a lotação desse pasto. O gado vai pastejar, 77% pasteja até 400 metros. Isso quer dizer que só 23% do rebanho ultrapassa essa distância e vai mais longe. Então, essa distância em torno da aguada fica super pastejada. Fica desequilibrado o pastejo e sobra subpastejo, né? Sobra pasto nas distâncias maiores do que 400 metros. E a gente pensa assim, pode falar. Não, só ia confirmar, sem dúvida. É difícil manejar pasto por causa da água. Isso, mas 400 metros para a gente tentar entender se fosse uma invernada quadrada ou mais próximo do quadrado possível, com um bebedouro ao centro. Então, se for um manejo rotacionado, seria um pasto de 64 hectares, porque 400 para cada lado, a gente está falando em 800 por 800, daria 64. Não é um pasto pequeno, é um pasto de tamanho bem bom já, mas muitas vezes nas fazendas de corte no Brasil, extensivamente, a gente vê que a grande maioria, o gado ainda caminha mais do que isso, tendo um prejuízo, então, né? O pasto que fica 65% ou mais, 65% do pasto que fica a 800 metros, acaba tendo apenas 12% da lotação, ou seja, só 12% dos animais vão nessa área pastejar. Você pode, por favor, passar o próximo trabalho? Esse trabalho também foi feito pelo mesmo pesquisador, o Wilms, lá no Canadá, em Alberta, no Canadá, e esse foi um trabalho que eu usei muito aqui, que mensurou, primeiro o par, ali onde vocês verem no quadro do gráfico, cows é a vaca e o bezerro, é o par vaca parida, né? Vaca com bezerro, bebendo no dugout, que é um açude, teve 0 de desempenho, e os bebendo no trough, que é o bebedouro artificial, tiveram meio pound. Para bezerros desmamados, calves, no centro, essa diferença foi de 1,8 libra para 2,3. Então, o diferencial foi igual, de meia libra. Meia libra, a libra em mensuração de peso, equivale a 445 gramas aproximadamente. Então, a gente está falando aqui em 225 gramas por dia nas 3 categorias, vaca parida, bezerro desmamado
e garrote, que é a terceira coluna, steers, tiveram meia libra, então 225 gramas de ganho, num período de 3 anos de avaliação. As 3 categorias sendo trocadas regularmente. Então, 225 gramas de ganho, Geraldo, isso É muito dinheiro. Representa um absurdo de dinheiro, tanto para a fazenda que tenha 1.000 cabeças, como para aquela que tenha 10.000 cabeças, ou o pequeno sitiante, que tem só 40 cabeças. Também representa esse ganho todo, né? E daqui a pouquinho, Fernandão, a gente vai falar um pouquinho das finanças aí, para a gente finalizar. Maravilha. Um pouquinho das finanças. Vamos em frente. Vamos para o próximo. Acho que esse é um outro trabalho brasileiro, né? Isso. Eu tive bastante questionamento por esse trabalho anterior ter sido feito no Canadá. E aí as pessoas aqui no Brasil, a gente apresentava isso em palestras, em reuniões, nesses eventos de pecuária, no stand, o pessoal questionou muito, falou, mas isso é clima temperado, é no Canadá, é gado europeu, taurino, e eu quero ver a realidade do Brasil. Então, eu achei esse trabalho, que foi apresentado na SBZ, lá em João Pessoa, em 2006, foi um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, em 2005, e fez a mesma avaliação. Ele avaliou animais bebendo água no açude e bebendo água no bebedouro artificial. Mas no bebedouro estava a mesma água do açude, bombeada para esse bebedouro, sem nenhum tratamento especial. Não houve uma filtragem, não houve adição de nenhum produto químico, nenhum controle. Era a mesma água em 2 lugares diferentes. Mas com uma diferença bastante grande, Geraldo. O açude, o animal tem acesso, ele entra dentro do açude, ele entra dentro da aguada dele. Então, a gente tem aquele ditado antigo do boi lerdo bebe água suja, por isso, porque os primeiros animais, os dominantes, eles vão entrando, bebendo na superfície, na flor da água que a gente fala, mas eles vão revolvendo o fundo, eles vão levantando aquela lama com lodo, com matéria orgânica, e os animais estercam, urinam dentro da água, todo o esterco urina, mas não só isso, também carcaça de animais silvestres ao entorno do açude são carreados para dentro com a enxurrada, com a chuva. Então, essa diferença ficou comprovada no total do experimento dos 3 meses em 110 gramas, se vocês olharem aqui. E é um resultado nosso já, nacional, aqui do Brasil, de 2005, essa avaliação apresentada em 2006. Então, esse é o menor resultado que a gente observou, mas a gente já tem relatos de até 570 gramas de desempenho a mais, que é fácil a gente avaliar, pensar, ter em mente aquela água suja, barrenta, para o animal beber e um bebedouro. Então, é raro a gente encontrar hoje a pessoa que ainda não vê essa diferença que vai traduzir em melhor desempenho dos bovinos. E aqui, Fernando, a gente tem um trabalho, na verdade, uma publicação, né, da DBO, que foi feito no confinamento. Conta para nós aí. Esse trabalho ele é bastante interessante, Geraldo, porque essa é uma observação de um grande confinamento do Brasil. Como ele está publicado na revista DBO, que muitos que estão nos assistindo já conhecem, assinam, acompanham, então ela foi publicada no mês de agosto de 2018. Esse que está na foto circular aí é o Anderson Panzera, é um zootecnista. Ele fez a avaliação num confinamento de 30.000 cabeças. Eles avaliaram o desempenho, o manejo usual do confinamento, que era, como a maioria dos confinamentos no Brasil, da frequência de lavar bebedouros a cada 3 dias. Ou seja, se lava hoje, falha amanhã e depois de amanhã e torna a lavar no 4º dia. Então, essa frequência de 3 dias era usual na fazenda. E eles tinham um hidrômetro nos bebedouros, um bebedouro para cada 2 baias de 150 animais. Eles avaliaram esse consumo de água, que para aquela categoria de bois, para aquele tipo de animais, naquela classificação de peso, de sexo,
eles estavam consumindo 28 litros por dia. Quando se adotou a lavagem do bebedouro, a limpeza diária, todos os dias, e esses números aqui mostram, esse consumo de água subiu para 42 litros, ou seja, de 28 para 42, aumentou 14 litros. 50% de aumento de consumo voluntário, espontâneo, simplesmente pela água estar limpa, lavado o bebedouro todo dia. Ou seja, o bebedouro que lava a cada 3 dias, ele não é sujo, ele não é ruim, só mostrando que é muito melhor lavar todos os dias. Lógico que isso dá um trabalho, isso tem um impacto econômico, funcionário, manejo, quantas pessoas para lavar o volume de bebedouros, né? Só que Sim. impactou também no consumo de matéria seca, que era o que eles esperavam. Ou seja, o que você quer num confinamento de animais de engorda? Que eles comam mais, o máximo possível para ter o máximo desempenho. E esse consumo de matéria seca se elevou de 11,7 quilos para 13 quilos por dia, espontaneamente, ou seja, 1,3 quilos de matéria seca de consumo a mais, que resultaram em 280 gramas por dia por animal. A gente está falando aqui que por baia de 150 animais em 42 quilos por dia. Vou falar dessa matemática aqui agorinha. Só antes Sim. de chegar na matemática, então, assim, vou fazer um bate-pronto aqui para a gente ganhar um tempinho. Então, localização, bebedouro acessível, seja em sala de espera, saída de ordenha, pasto, corredor, onde for, ele tem que estar acessível. Cuidado com a vazão, como eu falei, se bebedouros menores, eles têm que ter vazão maior para que a acessibilidade seja boa e nunca seja limitado a chegada do animal, né? Como o Fernando, a gente vem falando aí dos animais dominantes, como é importante isso. Cuidado com competição. Então, a gente às vezes coloca a água, vazão, tamanho e número de animais, é uma equação ali que a gente precisa resolver. Então, assim, se eu tenho um número grande de animais em relação ao tamanho, eu tenho que ter uma vazão extra. Se eu tenho pequenos tamanhos e a vazão não é tão boa, eu preciso colocar mais bebedouros na mesma área. Não dá para achar que vai dar certo com a mesma quantidade, né? Além de acessibilidade e cuidado, limpeza, gente. Limpeza é fundamental. Não adianta ter muita água se a água não presta. Então, assim, limpeza é o principal. E tudo é uma questão de matemática, né? Então, assim, como é que a gente assegura a limpeza de bebedouro? A primeira coisa para assegurar a limpeza de bebedouro é cuidar do dono. Por que do dono? Porque o dono é o cara do dinheiro. Então, assim, tudo é uma questão de matemática, né? O Fernandão estava falando aí, no estudo 1 lá que ele nos apresentou, a gente teve 225 gramas de ganho adicional em 365 dias. Isso aí, galera, dá mais ou menos, na preço de hoje, @6,50 o quilo, dá mais ou menos R$533 por animal por ano. Se for 100 animais, são 53 mil por ano. Eu tenho certeza que paga o investimento da limpeza dos bebedouros. Certeza absoluta, paga até a implantação de novos bebedouros. O outro estudo que ele mostrou, que foi um ganho menor, que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, foram 110 gramas por dia de ganho adicional entre bebedouro e açude. Gente, a cada 100 animais são 26 mil, também considerando 365 dias. E o outro estudo que é mais impactante, que é um confinamento, onde os animais ganharam 280 gramas de ganho adicional, a única alteração que houve dentro desse confinamento foi a frequência de limpeza dos bebedouros, que eram feitos uma vez por semana e passaram a ser feitos 3 vezes por semana. O bom de fazer o webinar em casa é que a filha vem dar um beijinho, assim, entendeu? Então, o confinamento, a única diferença do confinamento foram a limpeza dos bebedouros. Se a gente fizer uma conta aí de 280 gramas em 90 dias, são 25 quilos, nós estamos falando de R$160 por boi a mais. Em baias de 150 bois, são 24 mil. Aí a fazenda tem 200 baias. Meu amigo, são 5 milhões de reais só por causa da limpeza do bebedouro. Então, realmente, como é que a gente faz para limpar o bebedouro? Começa pelo dono. Depois que a gente conseguiu convencer o dono, é hora da gente preparar a tarefa, né? Que é ter o operador com material de limpeza acessível, ter as limpezas de bebedouro agendada,
criar um pop de limpeza. Cara, como é que você limpa? Qual é a vassoura? Qual é a bucha? Qual é o sabão? Como é que é feita essa limpeza? Como é que deve estar antes, deve estar após a limpeza? Então, a gente tem que facilitar a vida do operador. Então, pessoal, eu acho que, caminhando aqui para o nosso final, muitos fatores individuais e ambientais influenciam em gestão de água. A produção, seja de carne ou de leite, ela está correlacionada totalmente em gestão de água. Formulação de dieta, manejo da fazenda, eles têm que contemplar a oferta adequada de água, senão o nutricionista, o zootecnista, o veterinário não vai atingir os resultados. Simplesmente porque a água é o nutriente mais importante, é o título da nossa palestra. Mantenha bebedouros limpos e acessíveis e monitore frequentemente a qualidade da água. Vou me despedir, depois passo a palavra para o Fernando se despedir. A gente vai abrir para perguntas aqui rapidamente. Podem mandar no chat as perguntas. Eu já vou, enquanto o Fernando se despede, aí eu vou faz as suas considerações finais, na verdade, Fernando. Eu vou olhar o chat aqui para a gente ver as perguntas. Fique à vontade de enviar as perguntas. Aí eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Estamos aqui para responder alguma questão que possa haver aí. Por favor, só mandar. Eu vou fazer o pente fino das perguntas aqui e faço elas no ar aqui. Fernandão, alguma consideração final aí? Geraldo, eu quero agradecer a você pela condução. Aprendi bastante. Como eu te disse, eu vejo que tem muito mais dados do gado de leite, mas até do gado de corte. Você tem dados e trabalhos muito bons aqui. Eu tenho feito um trabalho muito básico ainda do arroz com feijão para aquelas fazendas que ainda não têm a água, que ainda estão preocupados. Esses números que a gente acabou de apresentar, eles são interessantes para mostrar que qualquer tamanho de propriedade que você tem, qualquer localização, é sempre interessante. Esse resultado financeiro, ele costuma ser suficiente para pagar um investimento em captação, armazenagem, distribuição e instalação dos bebedouros no local mais apropriado na fazenda, já no primeiro ano e muitas vezes, quando não no primeiro ano, em 2 anos já se paga esse investimento. Sem dúvida. Pode falar. Não, vai lá, porque chegou uma pergunta que eu ia fazer, vai lá. É lógico, a gente está fazendo aí um arroz com feijão. Eu gosto de falar muito de limpeza de água, da importância de qual pessoa que vai ter a escala de serviço. Final dos anos 80, início dos anos 90, a maioria das fazendas ainda não tinha a função de salgador de coxo, de levar o sal mineral. Isso aí era feito ocasionalmente ou aos sábados. Se o sal mineral da vacada acabasse na segunda-feira, só ia ser reposto no sábado novamente e tal. Nós aqui da Prodap temos uma regra, um lema aqui, sabe, que é a hashtag boi lambe sal todo dia. Então, assim, não adianta. Exatamente, eu estava falando uma coisa dos anos 90, que hoje o pessoal novo que estiver nos ouvindo, que estão estudando, se formando nas agrárias já agora, nos anos 2000, de 2010 para cá, já é comum. A gente já não vê quase a fazenda que não sabe essa importância, mas ainda tem um volume grande de fazendas que não vê a importância de colocar uma pessoa... Na verdade, viu, Fernando, é assim... Você sabe que a gente tem 2 softwares, né? O Smart Milk e o Prodap Views. O Smart Milk para gestão de fazendas leiteiras e o Prodap Views para gestão de fazenda de gado de corte. E os dados que a gente tem coletado dos nossos clientes é que, apesar de a gente estar no século XXI, negócio da informação e tudo mais, como a gente tem coxo desabastecido, pensando em saleiro, e como a gente tem procedimento não executado em fazenda de leite, sabe? O software traz isso para nós porque ele tem formas de coletar esses dados, né? Então, assim, o Prodap Views, lá o responsável pela salga dos coxos, ele vai ter que informar no software como é que estava a situação do coxo quando ele chegou. E aí o gestor, o dono da fazenda, ele consegue ter uma visão de todos os pastos da fazenda, de todas as invernadas, como é que está a condição de água, condição de sal, condição dos coxos, se tem manutenção a ser feita ou não. Porque, como você falou, antigamente era quando dava. Então, assim, eu na fazenda do meu avô já vi isso muitas vezes, um coxo quebrado, ele se torna algo normal à nossa vista, sabe? Um coxo quebrado, ele sempre foi assim, ele está sempre quebrado. E a gente esquece, é por isso que nós temos uma hashtag aqui, boi lambe sal todo dia, sabe?
E no gado de leite, no gado de leite não é diferente. A gente tem a condição de programar tarefas dentro do software, a gente consegue montar as agendas de execução dos POPs, das tarefas, e compartilhar nos aplicativos que estão na mão dos operadores, assim como o Prodap Views faz lá com o vaqueiro, a gente faz a mesma coisa com o nosso ordenador, com quem está cuidando dos animais, quem é responsável pela limpeza. A gente manda essas tarefas no aplicativo para que ele tenha na palma da mão no smartphone. Então, assim, nós estamos usando a tecnologia para levar a coisa que já deveria estar sendo feita há 100 anos atrás, sabe? A gente está tentando ajudar. E é muito legal o seu comentário aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui. Agradecer ao Pedro Junqueira aí pela pergunta. A pergunta é, no caso do rebanho a pasto de 100 animais de 450 quilos, bebendo 2 a 3 vezes, qual seria o tamanho ideal do reservatório? E qual a vazão indicada para a reposição dessa água? Vamos lá. 450 animais... 100 animais, Fernandão, 100 animais. Perdão, Animais adultos. 100 animais de 450 quilos, ótimo. Isso. Vamos supor que sejam bois de engorda e estejam consumindo, em média, 40 litros, tá? A gente vai ter, como foi apresentado aqui, a diferença de temperatura. Se tiver a 18 graus ou a 38 graus, esse consumo de água voluntário pode, inclusive, dobrar. Mas vamos botar para efeito de cálculo 40 litros. Eu gosto de recomendar como reservatório, todos os animais da fazenda, vezes 4 ou 5 dias para dar tempo de arrumar um problema grave. O problema grave pode ser uma descarga elétrica que queimou a bomba, pode ser um problema de descobrir o encanamento estourado, qualquer necessidade. Então, o reservatório sempre é uma condição de 30 mil, 50 mil, 100 mil litros e tem fazendas de 1 milhão de litros, tá? Então, o reservatório, a gente está falando em 100 animais, bebendo 40 litros por dia, são 4 mil litros por dia, vezes os 4 dias, dariam 16 mil litros, só para esses 100 animais. Se esse reservatório também atende a sede, as casas dos funcionários, o mangueiro, outros usos, esse reservatório deve aumentar. Agora, se a sua pergunta se refere a bebedouro, eu gosto muito mais da conta do metro linear, de quantos centímetros por animal. A nossa recomendação é de 4 centímetros por animal, ou seja, 25 animais a cada metro de frente do bebedouro, com uma vazão não menor do que 1.000 litros por hora. Mas essa vazão, cada fazenda vai ter a sua medição, ela é variável no decorrer do ano e depende da espessura do cano, da distância que essa água percorre, se ela sobe ou desce, se o reservatório está numa parte alta. Então, a vazão deve ser medida várias vezes, né, para se chegar a quantos por litro. Mas vamos falar que os 4 mil litros do exemplo, 100 animais bebendo 40 litros, em 24 horas. Naquelas horas que eu citei antes, mais quentes do dia, de 11 às 3, os animais têm necessidade de ter disponível 50% da necessidade total do dia, da predição do dia. Ou seja, eu precisaria 2 mil litros disponível de vazão chegando naquelas 4 horas. Então, 2 mil litros por 4 horas, 500 litros já resolve. E 500 litros é muito fácil de obter. Até com encanamento de meia polegada, se costuma ter essa vazão. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta. A meu ver, sim. Deixa eu emendar na pergunta do Marcelo aqui, que ele pergunta sobre a metragem nos coxos de confinamento. Seriam também esses 4 centímetros? Não. Aí é outra condição, porque esses 4 centímetros a gente está falando em sistemas extensivos e sistema intensivo, mais rotacionado a pasto. Os animais têm o hábito gregário de vir todos juntos ao bebedouro, ou boa parte do lote. Quanto mais intensivo for, vou abrir uma parte hoje, eu tenho um cliente usando aqui no Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste, um lote de 2.500 garrotes no mesmo manejo, ou seja, 2.500 animais juntos. Isso é um desafio para tudo.
mas para a água, que é o meu setor, foi muito grande a gente adequar. Ele tem uma excelente vazão. Nós medimos a vazão, deu 3.800 litros hora em cada um dos bebedouros da praça de alimentação desse manejo. Então, está suprindo muito bem. O bebedouro não chega a baixar 15 centímetros em cada momento que os animais estão bebendo água. Porque, como é muito intensivo, esse lote se divide em vir ao bebedouro, em vir ao coxo de suplemento, em 5 lotes menores, grandes ainda, né? Mas então, te respondendo, no confinamento, o americano chega a usar um bebedouro quase que individual, menor possível, porque a gente tem que lembrar que metade dos Estados Unidos, por efeito climático, congela e eles têm dificuldade ou gasto de energia para manter essa água descongelada. Aqui no Brasil, a minha sugestão, ainda não muito usada, mas a gente já tem tido alguns, é usar o bebedouro para um por baia, não na divisa da cerca, muito mais preocupado em diminuir disputas de hierarquia de uma baia com a outra e a manutenção da cerca. Mas um bebedouro por baia, e aí no confinamento você pode considerar 1 centímetro sem problema, 1 centímetro por animal. Não foi a pergunta, mas nas vacas de leite a gente tende a considerar 10 centímetros linear para vacas confinadas, né? E outra pergunta aqui do João, ele fala assim, ó, a qualidade da água é discutida há anos, como a gente pode verificar no trabalho publicado em 2006. Contudo, ainda não temos um cuidado com a qualidade da água. O que então o pecuarista poderia fazer para não fornecer água de má qualidade? Na verdade, o que a gente orienta, vou responder essa aí, tá, Fernando? O que a gente orienta sobre a qualidade da água é que se façam pelo menos 2 vezes ao ano uma análise físico-química. Físico-química pode ser 1 vez ao ano, e a microbiológica pelo menos 2 vezes ao ano para ver como está a condição dessa água. Se for uma água de captação em leito de rio, córregos, e ela tiver com problema de qualidade por coliformes ou microbiologia ruim, a gente vai precisar de fazer tratamento dessa água. Normalmente o tratamento é feito com cloração. Para a água de bebida dos animais, a gente quer em torno aí de 1 a 3 ppm de cloro por litro de água. Isso está na apresentação, tem essa conta, como a gente vai compartilhar os slides, fica a conta lá. Então, o que a gente pode fazer é tratar a água, sabe? Não tem outra forma para fazer. A gente tem clientes hoje que trabalham tem uma estação de tratamento praticamente dentro da fazenda pelo consumo enorme de água que e essa água precisa ser tratada porque a fonte de onde ela é coletada não é uma fonte muito legal. Então, não tem outro jeito, é tratar a água como a empresa de saneamento aí trataria, né? As empresas de saneamento. Não tem outra forma. Deixa eu ver mais uma aqui. O Luiz perguntando se o uso de pastilha de cloro ajuda. O uso de pastilha, ele ajuda. Porém, normalmente o pessoal coloca a pastilha e esquece da pastilha. Então, assim, a pastilha de cloro nada mais é do que a liberação do cloro por um determinado tempo num volume de água. Então, a gente tem que considerar que essa pastilha vai desaparecer e a água ela está em constante movimento, porque os animais estão bebendo e está chegando água nova. E o cloro ele perde a ação muito rápido no meio de matéria orgânica. Ou seja, se eu tiver orgânico, o coxo estiver sujo, tiver muito material orgânico, esse cloro vai perder o efeito rapidamente. Então, assim, tratar água em bebedouros não é muito eficaz. A eficácia maior eu ponho pastilha, eu trato a água no reservatório e mantenho os bebedouros limpos. Talvez seja a melhor forma de garantir a qualidade da água, porque tratar bebedouros, como os animais estão lá, eles babam, resíduo de alimento, chegam a defecar dentro do bebedouro, é muito difícil manter a qualidade tratando o bebedouro. É mais eficaz tratar o reservatório. Gera. Posso fazer um adendo nisso aí? Pode, claro. A questão às vezes as pessoas nos perguntam, eu já fui até afrontado numa palestra, porque a pergunta da plateia foi qual é a frequência ideal de lavar o bebedouro. E eu respondi de pronto, assim, imediato, eu falei, todo dia. Todo dia, e aí as pessoas da plateia injuriaram, ficaram muito... Eu falei, não tem noção, esse alemão não sabe o que ele está falando, porque como que eu vou na fazenda extensiva, gado de corte, volume da minha fazenda? Eu falei, olha, você me perguntou o ideal é todo dia. Agora, dentro do possível, se você puder lavar
uma vez por semana, ou quanto tiver sujo, aquele trabalho do confinamento, ele prova aonde você já tem excelência de animais selecionados para uma genética de bom desempenho, para responder bem no confinamento, que a dieta foi bem balanceada, com volumoso e concentrado, energia, proteína, extrato etéreo, tudo balanceado, aditivo para promotor de ganho de peso. E ainda assim se conseguiu elevar o ganho em 280 gramas. Então, imagina um confinamento que está ganhando 1.200 gramas por dia, ganhar 1.480. Ou ganhando 1.600, passar a ganhar 1.880. Então, essa condição do tratamento da água a gente enfrenta. Você disse no Nordeste tem muita água salobra. Aqui no Mato Grosso do Sul, todo o Pantanal sul-mato-grossense é salobro, e mais águas de Miranda, de Bonito, é uma água calcária, né? O animal bebe menos e tem... Mas a gente não consegue mudar rapidamente ou fisicamente essa água dos animais. O que a gente passa a ter? Primeiro, essa frequência de limpeza, né? Uma água translúcida, sem sabor e sem cheiro, ela vai trazer um benefício maior. Se ainda eu estiver tendo um impacto por causa de excesso de sal, de sódio na água, ou de nitratos, nitritos, sulfatos, enfim, a gente vai analisar nesse segundo momento. É que você estava, acho que, referindo a um gado de leite, que, como eu disse lá no começo, é muito mais avançado do que a média do gado de corte, que não tem ainda controle nenhum. Geraldo e Fernando, a gente tende a estender a palestra até umas 8h30. Quando as perguntas se acumulam da forma que está, graças a Deus o pessoal está interagindo muito, a gente leva o final da discussão para o nosso grupo do Telegram, onde eu consigo passar para vocês as perguntas por e-mail e aí vocês vão me respondendo e a gente vai publicando lá. Então, eu queria que vocês escolhessem cada uma pergunta para responder mais, aí 5 minutos cada um, e o resto que não respondeu a gente vai responder lá no grupo, tá? Para a gente conseguir encerrar também, conseguir cumprir o horário de término. Legal, Mário. Deixa eu passar uma pro Fernando aqui. É o seguinte, Fernando. Quando você fala em coxo, em bebedouros no pastejo, e falou daqueles 400 metros lá, o pessoal está perguntando assim, esses 400 metros se eu considerar um pastejo rotacionado, você falou um pouquinho sobre a quantidade de animais. Se for um pastejo rotacionado, os 400 metros é do módulo rotacionado todo ou de cada piquete? Essa foi a pergunta. Perfeito, entendi. E é da distância até a água. Então, eu já trabalhei com rotacionados que eu vou ter algumas parcelas, alguns piquetes, que vão estar já na beira da praça de alimentação, da manga de manejo, e vão estar a 20, 30 metros do bebedouro. Mas vão ter outras parcelas, piquetes, que podem vir a estar bem mais longe, 600 metros. Quando os animais estiverem usando essas parcelas, eles vão ter, seja via corredor, o deslocamento até o bebedouro, ele vai ter uma perca de desempenho. Ele vai estar caminhando mais longe. Naquele experimento do Wyoming, aquilo não era parcelas, era um pasto extensivo grande. Então, ali retratava que 77% dos animais ficariam nesse raio de 400 metros. Eles observaram isso no experimento. Eu tenho esse trabalho para passar para cada um dos senhores, lógico que está em inglês, mas todos podem acessar e ver esse trabalho lá da Universidade do Wyoming. Quando a gente está em parcelamento de cerca elétrica, em piqueteamento para rotacionado, o animal vai caminhar no corredor. Também tem um desempenho reduzido ou prejudicado se ele tiver que caminhar mais do que esses 400 metros. Legal. Eu vou responder mais uma aqui. O João perguntando se há alguma tecnologia automatizada, né, que otimiza o processo de limpeza e manutenção dos bebedouros. Você pode falar do gado de corte aí. No gado de leite, eu pelo menos não conheço tecnologia de limpeza. Que a gente vê, principalmente nos animais confinados, são os bebedouros cada vez mais rasos, com vazões maiores e de fácil descarga da água. Os bebedouros eles giram e, para ficar mais fácil limpar, a limpeza é feita com alguns segundos ali, a limpeza é feita e o bebedouro é enchido novamente,
porque a vazão é alta. Em algumas fazendas também da Europa, a gente encontra nos bebedouros termômetro e hidrômetro. Aqui no Brasil é menos frequente, eu pelo menos nunca vi em gado de leite, os bebedouros com hidrômetro, mas é uma outra forma que a gente tem de garantir o consumo de água dos animais. A única forma é medindo. Lembrando que o bebedor tem uma evaporação, mas ela é pequena, então a maior parte do que é consumido, de fato, que desaparece do bebedor, de fato, foi consumido. Tá certo? Fernando, vou seguir a orientação da Mari aí, vou finalizando por aqui. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo pela presença. A gente teve mais de 100 pessoas no nosso bate-papo aqui. A maior parte das pessoas está aqui até agora, até o final, com as perguntas. Então, é um bom sinal para nós, é sinal que o pessoal ficou engajado aí até o final. E, como a Mari falou, vai estar tudo disponível, slides, perguntas no Telegram, no nosso grupo. Ela deve ter passado também no chat aí o link para acesso a esse grupo. Fiquem à vontade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, pela parceria. Precisando, a gente está às ordens aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. A gente vai estar aqui de novo às 7 horas com mais uma apresentação. Tchau, tchau.